E agora, no Dia da Língua Portuguesa, vamos discutir as dificuldades mais comuns que nós, brasileiros, temos para nos comunicar corretamente. Vamos conversar com o professor Eli Carlos. Professor, boa noite, obrigado por ter vindo. Prazer. Ele ensina o português a alunos do ensino médio aqui em Brasília. Isso. Professor, todo mundo diz que o português é uma língua muito difícil, mas será que é tão difícil assim, mais do que, por exemplo, o francês, o italiano, o espanhol, que são línguas também originadas do latim? Veja bem, do ponto de vista científico, todo falante nativo, ele tem plena capacidade de discernir os enunciados que nós vamos chamar de gramaticais e agramaticais. Então, não existe, do ponto de vista científico, que um usuário de uma língua tenha dificuldade para compreendê-la nos seus aspectos da comunicação, né, na comunicação interpessoal. Você pode ter um conjunto de regras específicas sobre algum aspecto que pode ser mais amplo, mais detalhado, e isso pode representar uma dificuldade maior. Agora, de um modo geral, não procede isso. O falante nativo, ele domina plenamente o idioma para se comunicar de maneira mais do que proficiente. Agora, onde é que o senhor acha que as pessoas mais erram? Bem, veja, a questão aí é a seguinte: quando nós falamos de erro, primeiro que o erro, atribuir um erro ao falante, isso é um valor social, né? Você marca o falante como dentro de um determinado segmento. Então, a primeira questão é o que é o erro nesse sentido. Fazendo um recorte, vamos dizer, pragmático, eu tenho um registro linguístico que eu vou chamar de registro culto. O que é o registro culto? É o registro que eu, você, os usuários da língua fazem no seu contexto de trabalho, na sua produção acadêmica. É um registro que é considerado o português correto, mas isso obviamente está permeado por preconceito linguístico. Então, a dificuldade que o falante tem não é da comunicação interpessoal, é ele dominar um conjunto de regras que diz respeito a um registro linguístico específico. A norma culta. A norma culta, exatamente, ou seja, que é a referência. Então, vamos chamar a norma culta, a norma padrão, como a referência daquilo que socialmente é considerado o português. Então, o usuário nunca, em hipótese alguma, ele pode falar, eu não sei português. Todo falante nativo domina plenamente a língua. Ele pode não conhecer particularidades, especificidades do registro culto da norma padrão. Professor, o senhor está dando um enorme alívio a milhões de pessoas, talvez? Graças a Deus. Isso é muito triste. Porque isso angustia as pessoas. Muito, muito. E é um equívoco lamentável, e a escola brasileira ela não pode reproduzir isso. É evidente que ela tem um papel social extremamente relevante. Provocar, levar ao aluno, promover ao aluno o domínio da norma culta, eu acho que é um papel social da escola. Porque é um profissional que vai enfrentar o mercado de trabalho, ele vai fazer concursos, ele vai redigir textos que usam a norma culta como referência. Ou seja, isso tem importância, ainda que... Tem enorme valor. Eu não me alinho aos que acham que dominar a norma culta seja um problema, um erro, de forma alguma. A norma culta, ela integra a vida de qualquer cidadão. No trabalho. Vamos falar um pouquinho daquelas pessoas que apareceram ali no intervalo, antes do intervalo, várias pessoas apareceram com dúvidas, né? Alguém perguntou como eu escrevo por quê? Tem por quê junto, por quê separado, com acento, sem acento? Como é que é a regra nesse caso? Nesse caso, a palavra, a expressão porquê, ela tem várias situações. Então, por exemplo, um caso, o porquê junto, sem acento, ele é um conectivo, ele é uma palavra, uma expressão que une oração. Então, une orações. Então, você diz, não saiu porque estava chovendo. Como ele é um conectivo, ele ocorre junto, sem acento. Quando eu tenho o porquê, por exemplo, antecedido de um artigo, ele tem um valor de substantivo, quer dizer, o motivo. O porquê de ele ter vindo. Então, esse porquê é junto com acento. Em frases, por exemplo, interrogativas, eu começo com o porquê separado sem acento. Por que você não veio? E no final de oração, você coloca o acento e mantém o porquê separado, né? Não saiu por quê. Agora, então, é um conjunto relativamente simples, não constitui um problema. Mas precisa decorar isso, né? Porque não existe uma lógica propriamente. Como é que o senhor, que dica que o senhor dá para a pessoa não errar nisso? Nesse caso, eu digo que é o seguinte, o uso especificamente do porquê é fixação de uso. É óbvio que um professor, ele
vai conhecer nuances da aplicação. Agora, o usuário é muito a fixação de uso e a compreensão de o porquê, qual a função que ele exerce. Ele é um conectivo? Ele é um substantivo? Ele é um pronome? Na verdade, ajuda muito, né, professor? Muito, é a velha regra que todo mundo conhece e que o brasileiro precisa praticar mais. Precisa. Né? Há uma questão aí social que nós não podemos confundir leitura com leitura literária. Eu acho que há um certo equívoco. Eu acho que o jovem, de um modo geral, ele lê. Só que não necessariamente ele está lendo um livro que a escola recomenda. Agora, o aluno lê, o jovem lê na internet, lê revistas. Isso tem valor também? Tem enorme valor. Eu defendo que, sobretudo na fase inicial, a escola deve incentivar a leitura. A leitura como uma atitude e não uma preocupação de ficar cobrando detalhes. Eu prometi e vou pagar agora. Mais cedo eu disse que a Pati Pinheiro, lá de Salvador, fez uma pergunta complicada. Quem sabe o senhor ajuda a Pati e a muitas outras pessoas. Ela disse assim, considero difícil explicar a função sintática do pronome relativo. É algo que requer muita atenção. Perfeito. Como é que o senhor disse? O questionamento dela é muito interessante. E é um bom exemplo do seguinte. A pessoa saber classificar um pronome relativo não indica de modo algum que ela se comunica bem ou mal. Ela está fazendo só uma classificação. Agora, quando você põe o que no lugar do sujeito? O pronome relativo ele é presente nas orações adjetivas. Como ocorre? Eu digo assim, o livro que eu li é bom. Então, que eu li está especificando qual é o livro. Esse que é chamado pronome relativo. Por que ele é pronome relativo? Porque ele está substituindo o nome livro. O processo para a compreensão da função sintática, que é a dúvida dela, é relativamente simples. Ela vai substituir o que pelo termo antecedente. Então, por exemplo, o livro que eu li é bom. Ela substitui o que pela palavra livro, porque o pronome está se referindo ao livro. E aí eu digo, o livro, eu li o livro. Qual é a função de um livro? Objeto direto. Qual a função do quê? Objeto direto. Mas veja bem, classificar isso é uma atitude que não significa absolutamente que ela escreva bem ou mal. É um ponto apenas do domínio da língua. Certamente a gente não conseguiria aqui elucidar todas as dúvidas que surgiram hoje, mas fica a sugestão, vamos ler um pouco mais, estudar também é bom. Né, com certeza. E o dominar a norma culta não é de forma alguma algo inadequado, e pelo contrário, ajuda muito obrigado, profissionalmente. Foi um prazer. Prazer enorme. Eu conversei com o professor Eli Guimarães, ele é professor aqui em Brasília da língua portuguesa. Boa noite. Obrigado, professor.